Deus, convido os irmãos a abrir em Mateus, né? Nós vamos continuar a série em Mateus. Pretendo ir, se Deus assim permitir, até Mateus, último capítulo, fazer toda a exposição do livro. Nós já passamos pelo capítulo 1, pelo capítulo 1, do versículo 1 ao 18, né? A gente foi ao 17, na verdade. Depois nós fomos do 18 ao versículo 25 e nós vamos hoje do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, né? Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Capítulo 1, do versículo 1 ao 18, nós falamos sobre o autor. Mateus comprova que Jesus é realmente o Messias, né? Foi o que a gente viu. Depois nós vimos o nascimento de Cristo, o anúncio do seu nascimento, a sua vida, a sua natureza sendo revelada ali, que ele seria tanto homem como Deus, para ser aquele que iria nos salvar. E hoje nós vamos ver a visita mais esperada de todos os tempos, né? Essa visita é a visita mais esperada de todos os tempos. A visita de quem? Dos magos? Não, de Cristo, porque aqui ele já nasceu. E aqui a gente vai ver essa história que Mateus conta, que Mateus relata a respeito desses magos que foram visitar a Cristo. Mas quando eu falo a visita mais esperada de todos os tempos, eu estou querendo falar da visita de Jesus até nós. A visita do Filho de Deus até os seres humanos. Então, Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: Onde está aquele nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, Herodes perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém? Amém. Deus fale conosco essa noite mais uma vez, né? Irmãos, eu queria iniciar essa palavra, essa mensagem, trazendo uma ilustração inicialmente, para a gente poder entender o todo do que eu quero falar aqui, né? Já disse que o tema a gente poderia dizer que seria a visita mais esperada de todos os tempos. É a visita a qual relata aqui, né? A visita de Cristo vindo, nascendo, né? E eles vindo e aqueles homens encontrando a ele. Mas eu queria ilustrar outra coisa da seguinte forma, né? A gente sabe que esses magos, eles estavam andando pelo deserto. Eles estavam andando ali, eles vinham do Oriente. Provavelmente a gente não se tem tantas informações a respeito deles, mas esses homens estavam caminhando pelo deserto e eles obtiveram essa revelação. E eu estava pensando, né? Essa semana que a gente passou agora, no começo da semana, eu tive uma grande surpresa, né? Na verdade, foi segunda-feira mesmo. Fui trabalhar normal, cheguei em casa, né, à noite, cansado, e a Fran estava sentada lá na sala, né, como ela sempre faz, às vezes, me esperando. E eu cheguei, né, um dia normal, como todos os outros, não era nenhuma data especial, não tinha nada diferente, um dia normal, como os outros, né. E eu cheguei assim, falei com ela e tal, fiquei ali pela sala. Aí ela foi e falou: amor, vai ali no quarto pegar tal coisa pra mim. Toda vez que ela quer me enganar, ela pede pra mim no quarto pegar alguma coisa pra ela, né. Amor, vai lá no quarto pegar tal coisa pra mim. Ela vai eu no quarto, né, inocente. Aí quando eu chego lá em cima da cama, aí tem lá uma sacola com um recado bem grande, né, pra mim, um presente que ela estava me dando. E eu
fiquei assim sem acreditar, né? Olhando, mas... Aí eu, calma, deixa eu pensar que dá até hoje. Eu estou esquecendo de alguma data aqui. Não, hoje não tem nenhuma data especial, não estou entendendo. Eu, amor, isso aqui é pra mim, tem certeza? Ela é sim um presente pra você. Aí eu, amor, obrigado então, né? E fiquei alegre, feliz não só pelo presente, mas pela surpresa que aquilo me causou, né? Pela surpresa, eu não estava esperando aquilo. E eu pensando que eu estava preparando a mensagem vendo, né? Imaginando esses magos, talvez ali andando pelo deserto, por algum lugar, e de repente eles têm essa visão. A visão dessa estrela que iria mostrar para eles o Cristo, o Salvador, o Senhor. Eu imagino também quão grande alegria esses homens sentiram, a ponto de fazerem eles saírem do Oriente para virem até onde Jesus estava, onde ele tinha nascido. Então eu fiquei pensando na alegria, tentando sentir a alegria, pensando nisso, que esses homens sentiram em receber esse tão grande presente, que foi essa revelação do Filho de Deus para eles, né? Então, o que essa chegada, o que essa visita de Cristo, o que ela trouxe para a humanidade, o que ela gerou para nós? E é isso que nós vamos ver, né? É isso que nós vamos ver. Se eu pudesse dizer uma tese, a ideia principal desse texto, de Mateus capítulo 2, a grande ideia dele é o seguinte: Mateus, ele quer dizer o seguinte: a chegada do rei traz alegria para os gentios, que aí eu quero caracterizar como os magos, que vieram do Oriente, eles não eram judeus, não conheciam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eles eram gentios, né? Não fazia parte do povo de Deus. Então, a chegada do rei traz alegria para os gentios, ela gera indiferença e rejeição por parte dos judeus, mas também ela traz salvação aos homens e louvores a Deus. Então, o principal que Mateus quer dizer aqui, resumindo em uma frase, em uma pequena frase, eu poderia resumir dessa forma: a chegada do rei traz alegria para os gentios, indiferença e rejeição para os judeus, mas salvação aos homens e louvor para Deus. Amém? Então nós vamos ler aqui primeiro, vamos focar aqui, deixe sua Bíblia aberta, né? Como o pastor Léo sempre falava lá no retiro, deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos analisar o texto, não vamos fugir dele. Mateus capítulo 2. Então nós vamos primeiro ver do versículo 1 ao versículo 2. A chegada do rei traz alegria para os gentios, né? A chegada do rei traz alegria para aqueles magos. Irmãos, os magos, eles vieram, como a Bíblia diz no versículo 1, eles vieram do Oriente para Jerusalém, né? Eles viajaram muito tempo, eles viajaram ali, talvez dias de viagem, para chegar em Jerusalém, pelas estradas, pelo deserto, pelo local onde eles iam. Então, esses magos, eles vieram do Oriente porque o que eles viram causou neles um profundo interesse em saber, em conhecer quem era esse rei, quem era esse homem a qual eles obtiveram essa revelação. A gente não sabe muitas coisas acerca desses homens, a não ser o que está escrito aqui na palavra de Deus, que eles eram magos e que eles vinham do Oriente. Pronto, é a única coisa, que eles trouxeram presentes, como a gente vai ver mais na frente, para Jesus. Então, fora isso, nós não sabemos mais nada. Existe uma grande especulação de vários estudiosos acerca desses homens, que eles poderiam vir da Pérsia, outros que eles poderiam vir da Babilônia, e outros que eles poderiam vir de outros lugares, mas nós não temos como dizer isso com absoluta certeza. Então importa a gente ficar aqui, até onde a Bíblia diz que eles vinham do Oriente. Esses homens eram magos que vinham do Oriente. Então, resumindo, eles eram homens sábios, né? Essa palavra mago não necessariamente significa mágico, como a gente possa pensar, né? Não necessariamente significa mágico, que fazia magia, essas coisas. Eles eram magos, e a palavra magos no Novo Testamento grego, e como ela era falada naquele tempo, ela poderia ser relacionada a mágico, sim, mas também ela poderia ser relacionada a pessoas grandes, né? Mágico, por isso daí vem a palavra magnífico, né? Também a raiz dela é da palavra mago, também como tem no grego. Daí a palavra magnífico, alguém que é grande. Então esses homens, eles poderiam ser também homens grandes. Na verdade, a gente vê na Bíblia aqui, então a gente poderia dizer, eles eram homens grandes homens para Deus, né? A ponto de Deus poder revelar para eles o nascimento de Jesus, que ele havia nascido. Então, esses eram esses homens de quem a gente vai falar aqui, de quem a gente vai ver. Mas uma coisa muito importante que a gente não pode deixar fugir é o que eu já disse e torno a repetir, né? Eles não eram judeus, esses homens eram gentios, não conheciam a fé de Israel, não conheciam a fé do povo judeu. Eles eram gentios que vinham do Oriente. Então eles vinham para ver esse rei. No versículo 2, a gente vê que esses homens, eles tinham uma pergunta.
Eles tinham uma pergunta clara, era: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Quando eles chegaram ali em Jerusalém, o foco deles era esse: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Mas nós tivemos uma revelação. Essa revelação nos diz que ele nos mandou para cá. Então nós temos a pergunta: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Eles haviam recebido essa revelação e eles foram em busca dessa estrela, eles foram vendo essa luz, até que eles chegavam mais perto da verdadeira luz, que era Jesus, que era o Cristo a quem eles procuravam. Irmãos, esses homens estavam convencidos de tal forma que eles só queriam saber onde estava o menino para adorarem. A gente vai ver que eles chegam para o rei Herodes, que era o rei que comandava naquele tempo, e eles nem dão bola para Herodes. Eles querem saber onde está o rei a qual eles receberam a revelação, o menino. William Hendricks, um grande comentarista da Bíblia, ele fala o seguinte a respeito disso: não se nos dá uma descrição detalhada da estrela a qual eles viram. Não se nos diz quantos magos eram, também não diz quantos eram, como eles estavam vestidos, como eles morreram e etc. Tudo isso e muito mais foi intencionalmente deixado obscuro, debaixo de uma sombra, com o fim de que contra esse fundo escuro a luz pudesse brilhar com maior resplendor. Esses magos, quem quer que tenham sido, de onde quer que tenham vindo, diz o versículo 2, vieram para adorá-lo. Então, irmãos, não importa o que esses homens eram, não importa de onde eles vieram, mas eles tinham uma coisa neles: nós viemos para adorá-lo. E eles estavam firmes nesse propósito, eles receberam essa revelação, eles viram essa luz e eles queriam de qualquer forma adorar o Senhor através das suas vidas. E um dia Deus ele revelou Jesus também para cada um de nós. Deus ele pode está revelando também Jesus agora para você, que por acaso ainda não tenha tido tanta consciência a respeito de Cristo, a respeito de Jesus. Mas o Senhor um dia ele revelou o seu Filho para nós. O que nós temos feito por Ele? O que nós temos feito? É interessante a gente observar que esses magos eles vieram de muito longe. Eles caminharam muito, dias e dias caminhando. Talvez eles passaram por algum momento onde eles precisaram saciar a sua sede, certeza, a sua fome. Mas isso não impediu deles chegarem até Jesus. Então o que nós também temos feito para nos encontrarmos com Jesus todos os dias da nossa vida? O que nós temos feito para chegar até Cristo em oração, nos encontrarmos com Ele e falarmos também com Ele? Então talvez a gente esteja aí passando por tribulações, por lutas, por momentos ruins, por momentos apertados, por circunstâncias ruins, mas nada disso pode nos impedir de nos levar, de irmos até Jesus, de irmos até Cristo. Um dia nós recebemos uma revelação, assim como esses homens receberam a revelação de Jesus. E isso não pode nos impedir de chegarmos até Ele. Isso, o caminho, a distância não impediu esses homens de chegarem até Jesus. Assim também nós não devemos nos deixar ser impedidos de chegarmos até Ele, em oração, em humildade, em contemplação à sua face. Esses homens andaram quilômetros atrás de Jesus. O que nós estamos dispostos a fazer, o que for preciso para nos encontrarmos com o Rei durante o nosso dia. Nós devemos ter um coração predisposto a nos encontrarmos com o Senhor, assim como esses homens tiveram. Deus, Ele quer revelar seu Filho Jesus esta noite. E a revelação que Deus quer trazer de Jesus para cada um de nós não é meramente um conhecimento intelectual. A gente tem que entender que a revelação de Jesus para a pessoa não é um discurso intelectual meramente. Não é somente eu falar aqui frases bem elaboradas, proposições corretas, Jesus é assim, assim, assim. Ter lógica, ser muito bem lógico. Não é somente isso. Falar de Jesus, a revelação de Jesus é lá o que remete não somente à nossa mente, mas ao nosso coração também. A revelação de Jesus para nós é algo que ela vai lá no fundo do nosso ser. E ela nos toca de tal forma que nós temos um encontro com Jesus Cristo como Senhor. É um encontro pessoal com Ele. Só quem tem um encontro desse tipo com Jesus é que tem a sua vida totalmente transformada, totalmente mudada. É que tem a sua vida virada totalmente para o lado que é a conversão, como nós falamos. Então Deus Ele quer que você tenha um conhecimento intelectual, sim, mas também um conhecimento pessoal
a respeito de Jesus, a respeito do Senhor. É isso que Ele quer de nós. Nós temos que ter um coração como desses homens, como desses magos que vieram de longe para encontrar Jesus. Assim também nós. Irmãos, e uma das atitudes mais extraordinárias que a gente pode ver aqui nesse verso, nesses dois versículos inicialmente, é no verso 2. Quando eu estava vendo aqui essa mensagem, estudando ela, e consultando e me aprofundando, eu fiquei assim, maravilhado com a grandeza do que esses magos falam no versículo 2. A gente pode ver aqui o quanto esses homens eles estavam decididos de encontrarem Jesus para adorá-lo. Encontrarem para adorá-lo. Ora, se eles estavam buscando um rei, que eles sabiam que era rei, porque eles falam, onde está o rei, aquele que é nascido, o rei dos judeus, no versículo 2. Onde está o rei dos judeus? O rei dos judeus não é Herodes. Existe um rei maior que Herodes, e nós recebemos uma revelação de que ele nasceu. Onde está esse rei? Onde está esse homem? Ora, se eles foram atrás desse rei, quando eles o encontrassem, eles poderiam muito bem chegar para esse rei, que era muito maior do que Herodes, e dizer, olha rei, eu quero uma bênção. Rei, eu quero riqueza. Rei, eu quero um lugar de honra ao teu lado. Eles poderiam estar com o coração pensando assim, nossa, esse rei, que nós tivemos essa revelação, ele deve ser alguém muito poderoso. Então quando eu chegar diante desse rei, eu vou pedir a ele, rei, me dá uma bênção. Rei, me dá riqueza, me dá um lugar de honra, me dá isso e me dá aquilo. Rei, eu quero um tesouro. E eles poderiam fazer tudo isso. Mas eles simplesmente vão em busca desse rei para adorá-lo. Somente para adorá-lo. Eles não, quando eles chegam, a gente vai mais na frente, eles não pedem nada disso. Eles somente vão para adorá-lo, para adorar o Senhor. Quantos de nós servimos a Jesus somente para adorá-lo? Quantos de nós chegamos aqui na igreja ou oramos a Jesus, somente a Deus, somente para adorá-lo? Quantos de nós temos o coração disposto somente para adorá-lo? Quando nós chegarmos perto de Cristo, ao invés de dizermos para Ele assim, Senhor, toda vez que chegarmos perto dele e dizermos, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo. E ao invés de dizer isso, a gente dizer, Senhor, Tu és grande, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu estás acima de tudo, Senhor, Tu és majestoso. Irmãos, essa foi a resolução, a decisão desses homens. Antes de pedir qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, eles foram em busca do rei dos judeus para adorá-lo. E que assim também sejamos nós, o nosso coração. Eu não sei como a gente chega, como muitos chegaram aqui hoje, essa noite, talvez dizendo, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu quero isso. Mas antes de você pedir, adore a Deus. Antes de você pedir, tenha o coração disposto a adorá-lo, a adorar o Senhor da sua vida. Ele merece essa adoração. Nós fomos criados para isso. O Senhor nos criou para isso, para adorá-lo. Essa é a resolução que nós devemos ter no nosso coração. Então a chegada do rei produz alegria para os gentios. Assim, os homens estavam tão cheios de alegria que eles só queriam saber do Senhor para adorá-los. Receberam uma revelação grandiosa, uma revelação tremenda. Mas, como eu disse, a gente vai agora do versículo 3 ao versículo 8. A chegada do rei, ela também gera indiferença por parte dos judeus e rejeição também por parte deles e dos poderosos. É o que a gente vai ver agora, do versículo 3 ao versículo 8. O rei Herodes, que era o grande rei, ele escuta aquilo que aqueles magos estavam falando e ele fica perturbado. Não só ele, mas toda Jerusalém, toda a cidade se perturba. E a gente vai ver essa palavra aqui, perturbado, e a noção dela, a ideia dela é de alvoroço. Eles ficaram alvoroçados, eles ficaram alarmados, eles ficaram turbados, eles ficaram aterrorizados. E eles ouviram aquilo, o rei dos judeus, como é que pode? Talvez o povo de Israel, nós já temos o rei aqui, Herodes. Herodes ele foi designado por Roma para ser o rei dos judeus. E talvez Herodes pensou, rei dos judeus? Eu sou o rei aqui, sou eu que mando nesse lugar. Como é que esses magos vêm lá de longe
e eles dizem: olha, nasceu aqui o rei dos judeus. O rei sou eu. E o povo: o rei é Herodes. E como é que pode um rei nascer a não ser o rei Herodes? Nós já temos um rei. E eles se perturbam, e a cidade fica toda perturbada. E eles ficam aterrorizados com isso. Mas talvez isso não fosse para eles uma boa notícia. Talvez isso fosse para eles uma má notícia. Porque o povo de Israel, principalmente uma má notícia, talvez eles pensaram assim. Por isso que houve tanta perturbação. Porque eles já haviam passado por muitas lutas, por muitas guerras, por muitos momentos de morte por causa disso. Porque se levantavam homens dizendo-se ser o rei dos judeus, que não tinha sido designado por Roma. E Roma mandava o seu exército, os seus principais, e eles destruíam totalmente as pessoas que se levantavam para fazer isso. E talvez quando aqueles magos chegaram: olha, nasceu o rei dos judeus, talvez eles pensavam: vixe, lá vem outro que vai aparecer, muitos vão seguir a ele, e Roma vai acabar com ele. E Roma vai dilacerar com eles. E eles vão matar todos. E nós vamos sofrer mais uma vez por isso. E talvez eles ficaram pensando assim, que seria uma má notícia. Por isso que eles ficaram tão atônitos com essa história. Então, Herodes, a gente vai ver, principalmente Herodes. Herodes era um homem muito sanguinário. Herodes era um assassino por excelência. A gente pode dizer assim, era um homem muito mau. E a gente vai ver isso tanto pela história bíblica, como na próxima mensagem, que é a morte dos inocentes, quanto também na história secular. O que tem escrito sobre Herodes na história secular, que vai falar também acerca dele. E ele era um homem muito sanguinário. E com certeza, como nós vamos ver aqui, Herodes ele começa a arquitetar um plano maligno para matar o Messias. E ele vai lá no versículo 4 e ele chama todos os príncipes, os sacerdotes, os escribas do povo. Talvez aqui os principais, era o Sinédrio. Eram aqueles homens que eram os principais da religião de Israel. Eram os grandes religiosos que tinham naquele tempo. Eram talvez considerados os mais sábios, os mais santos, né? Aqueles homens que mais buscavam a Deus, né? Eram considerados esses homens. Então, eles vão, Herodes manda chamar eles e eles vão. E eles tinham grande conhecimento das Escrituras. Não era pouco conhecimento das Escrituras que esses homens tinham. Mas, como a gente vê aqui, no versículo 4, ele pergunta: onde havia de nascer o Cristo? E eles respondem para Herodes: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então, Herodes pergunta para esses homens: olha, onde é que vai nascer esse rei dos judeus aí? É o Cristo que esses magos estão falando? E eles dizem: olha, está escrito, o profeta escreveu, Miqueias escreveu, olha. E eles parafraseiam, né? Mateus aqui parafraseia: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais, porque de ti sairá o guia. E aqui é uma revelação, é uma profecia messiânica a respeito de Jesus que iria nascer, o Cristo, né? Então, o que é interessante a gente observar aqui nesse texto? Depois Herodes, no versículo 7, ele chama os magos e ele pergunta a eles secretamente acerca do tempo. E no versículo 8 ele envia esses homens até Belém, para ir lá. E quando ele diz assim: olha, e quando vocês acharem ele, voltem aqui e me digam onde ele está, para mim ir lá também e o adorar. E o adorá-lo, né? Mas é interessante a gente observar aqui os judeus, que foi profetizado desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. E foi falado por todos os profetas, e é falado em Salmos, e é falado por Moisés, e é falado por grandes homens no Antigo Testamento. Esse rei nasceu, está lá em Belém, e eu vou ficar aqui em Jerusalém? Não, eu vou atrás desse rei, eu vou atrás dele, eu também vou com esses homens procurar ele. E eles poderiam ter tido também esse sentimento, mas não, eles falam: ó, vai nascer em Belém, pronto, acabou. E a gente nota aqui a indiferença que esses homens tiveram em relação a Cristo. Eles não demonstraram interesse nenhum. Sim, Jesus nasceu, Jesus não, porque eles não sabiam o nome ainda, mas sim, o Cristo nasceu, o Messias, ó, nasceu em Belém. Para mim tanto faz, tanto fez, nasceu em Belém, está lá. Irmãos, não é de maneira nenhuma a nossa religião, simplesmente a religião
que nos faz, que mostra que nós somos realmente servos de Deus e que amamos a Deus. Não é somente a religiosidade exterior que nós aparentamos ter, que nos mostra que nós realmente amamos a Deus de todo o nosso coração. As nossas obras, a nossa vida, ela fala bem mais alto. A nossa vida, nós podemos falar com a nossa boca ao coração, ao ouvido das pessoas, mas a nossa vida, ela grita aos olhos daquelas pessoas que estão conosco. Então esses homens, eles mostraram toda a indiferença para com o rei. Eles não mostraram interesse pelo seu Salvador. A elite religiosa de Israel nem se importou com Jesus. Nem sempre os grandes religiosos são os que mais honram a Cristo. Nem sempre. Nem sempre aquelas pessoas que os irmãos veem, estão lá daquele jeito, com toda aquela pompa de religiosidade, são os que mais honram a Cristo. Nem sempre. Nossa religião não deve nos cegar em relação à majestade de Jesus. As tradições, o orgulho, o desejo de ser reconhecido, tudo isso nos faz ficar indiferentes em relação ao Senhor. Teremos mero conhecimento intelectual sobre muitas coisas, mas sem o acompanhamento da graça divina no nosso coração. E assim era como esses homens se encontravam. Eles eram os principais do Sinédrio, eles eram os principais dos sacerdotes, mas não existia ali no coração deles a graça divina, enchendo seus corações e dando a eles amor por Jesus e conhecimento dele. E aí nós vamos para a rejeição de Herodes, que é o que ele fala, né? No versículo 8 ele diz: perguntai diligentemente e dizei-me para que eu adore. E essa adoração aí de Herodes, eu creio que não é a adoração que nós queremos dar a Jesus. A adoração dele, lá no versículo 13, o Senhor ele revela, né? Porque Herodes há de procurar um menino para o matar. No finalzinho do versículo 13. Então Herodes não queria adorar Jesus de forma alguma. Ele queria matá-lo. Ele queria matar a ele. E a gente vê aqui a rejeição do coração do ser humano para com Jesus. Herodes, ele rejeitou de uma forma, talvez da forma mais cruel possível, que era matar o Senhor Jesus ainda criança. E ele queria fazer isso, e ele o rejeitou dessa forma. Mas o princípio de Herodes, de rejeição a qual ele teve, nós também podemos aplicar na nossa vida. Talvez nós não queremos matar de maneira alguma, matar o Senhor, né? Talvez ele não tem como matar ele mais, mas talvez nós não tivéssemos o interesse de matá-lo. E talvez nós não recusássemos dessa forma. Mas o princípio de Herodes é que ele queria ser o dono da própria vida dele. Ele queria ser aquele que mandava na própria vida dele. Ele não queria ninguém mais acima dele. Herodes, ele queria matar Jesus porque ele não queria de maneira alguma que outro rei chegasse e fosse maior do que ele. Ele não queria de maneira alguma que isso acontecesse. E nós também, como é que nós rejeitamos a Cristo e fazemos igual a Herodes? Quando nós também não queremos que ninguém mais mande na nossa vida. Quando nós conhecemos a Jesus e pensamos assim: o Senhor quer ser o dono da minha vida, Ele quer ser o meu Salvador. E nós pensamos: não, mas eu não quero saber de Jesus, eu mesmo quero mandar na minha vida. Eu quero seguir as minhas vontades, eu quero seguir os meus desejos, eu quero fazer o que der na telha, eu quero fazer o que vier na minha mente, eu quero fazer os meus sonhos, o que eu tenho interesse. Quando nós fazemos isso, nós fazemos igual a Herodes. Então nós olhamos para Herodes e vemos: olha que homem cruel, queria matar Jesus ainda criancinha. E aí nós olhamos para ele e vemos o princípio que regia ele a fazer isso, era que ele não queria ninguém acima dele. E nós olhamos para nós e vemos: eu só quero fazer a minha vontade. Quão cruel eu também sou. Como também eu sou cruel. Porque se nós estivéssemos no lugar de Herodes, e com o coração também disposto a não ter ninguém acima da gente, teríamos feito a mesma coisa. Olha, amados, procurem aí esse menino, quando achar, traga aqui para me adorar ele. Mas não era adorar nada, era matá-lo. E nós também talvez poderíamos estar no lugar dele. Irmãos, e a rejeição é o que muitas pessoas hoje fazem com Cristo. Quando nós o rejeitamos, é quando fazemos isso, dizemos: não, Senhor, eu não quero te servir. Não, Jesus, eu não quero te adorar. Não, eu não quero que você comande a minha vida. Não, eu não quero aprender mais de ti da palavra. Eu quero viver por mim mesmo, pelos meus próprios pensamentos.
E assim nós estamos rejeitando a Jesus. Estamos fazendo a mesma coisa que Herodes fez. Então a nossa vida, ela grita bem mais alto do que as nossas palavras. E ela mostra a quem realmente servimos. Se a nós ou se a Deus. Então nós possamos avaliar a nossa vida e ver isso no nosso coração. Então a chegada do rei, ela trouxe alegria para os gentios, aqueles magos, indiferença e rejeição para os judeus, mas é o que nós vamos ver agora, o terceiro ponto, e último da mensagem, do versículo 9 ao 12. Traz salvação aos homens e louvor para Deus. Então Deus, ele direcionou aqueles homens até eles encontrarem o menino. Irmãos, a estrela, ela havia sumido, mas de repente, quando eles saem de Herodes, a gente vê isso aí, a partir do versículo 9, quando eles saem, eles partem, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Então aquela estrela, de forma extraordinária, ela surge novamente e mostra onde Jesus estava para aqueles magos. Ao verem o menino, aqueles homens alegram-se, não com um simples risinho acanhado. Eles veem Jesus, Jesus, ó, vixe, olha o menino, ó, que a estrela mostrou. Legal, legal. Encontramos o menino. Não era simplesmente assim. O texto diz o seguinte: alegraram-se excessivamente com grande alegria. No grego, a ideia é justamente essa: eles alegraram excessivamente com grande alegria. Não foi somente dizer, olha, achamos um menino, está aí Jesus, ó. Não foi isso. Quando eles encontraram aquele menino, eles disseram, olha, e achamos um menino. E eles alegraram-se com grande alegria. Foi grande júbilo. Não foi simplesmente um olhou assim e tal, não foi. Eles alegraram-se realmente de todo o seu coração. Talvez eles abriram aquele sorrisão, né? Aquele sorrisão quando encontraram Jesus, quando encontraram aquela criança ali. E eles alegraram-se com grande alegria, é o que diz o versículo 10. E o 11, aqueles homens, eles prestam a homenagem adequada, né? Eles veem o menino com Maria sua mãe, e eles se prostram e o adoram. E eles abrem os seus tesouros, lhe ofertam dádivas, que são ouro, incenso e mirra. Aqueles homens, eles prestaram a homenagem que era devida ao rei que eles acabavam de ter encontrado. O propósito deles era honrá-lo. O ouro sugere realeza. O incenso, sempre como ocorre como referência ao serviço prestado a Deus, uma referência a Deus, para o Senhor. E a mirra era usada por um homem mortal, para fazer a sua vida mais prazerosa, sua dor menos cruel e a sua sepultura menos repulsiva. Mas o que a gente pode guardar disso aqui é que a adoração que aqueles homens prestaram ao Senhor e as suas dádivas foram aceitas aos olhos de Deus. Então aqueles homens encontraram o Senhor, eles se alegraram muito. E eles tiveram um coração muito agradecidos e entregaram dádivas ao Senhor. E aplicando isso na nossa vida, trazendo as aplicações, Deus, ele quer sempre nos levar a Cristo. Sempre, sempre ele quer nos levar a Cristo. Aqueles homens viram novamente aquela estrela. E eles chegaram até ele. E eles viram aquela luz parando sobre aquela casa, sobre aquele lugar onde ele estava. E eles vão até ele. E essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para você. Essa é a vontade de Deus para você que já conhece a Jesus. Mas não é porque você pensa, a irmã ela falou algo aqui, a irmã Silene, que é uma boa ilustração do que eu queria falar. Talvez você já conheça a Jesus e pense como ela disse, não, eu já conheço aqui o versículo do Salmo, já conheço o Salmo 23, eu já conheço o Salmo 119, lâmpada para os meus pés, né? E falar como ela. E talvez esse pensamento surja no nosso coração. Mas irmãos, Deus ele quer sempre nos levar a Cristo. Não é só uma vez. Não é só 2 vezes, 3, 1000 vezes. É constantemente. Constantemente ele quer nos levar ao Senhor. Constantemente ele quer nos levar a Cristo. Como? Como isso? Através de ler e ouvir a sua palavra. Ler e ouvir mais de Deus. Também a oração. Quando nós fazemos isso, são disciplinas espirituais que nos colocam mais perto de Deus, que nos levam para mais perto do Senhor Jesus. Então Deus ele quer sempre fazer com isso na nossa vida, fazer mais isso na nossa vida.
Também a alegria que invadiu o coração daqueles homens, o cansaço, levou aquele cansaço embora. Eles viajaram quilômetros e quilômetros, talvez com fome, tristeza, etc. A verdadeira alegria para o homem está em Deus. A verdadeira alegria para o homem não está nas riquezas do mundo, não está nos prazeres da carne, nada disso. A verdadeira alegria para o homem está em Deus. Aqueles magos, eles nunca tinham escutado falar de Jesus, quem era esse? Eles tiveram aquela revelação e eles foram. E quando eles encontraram, a alegria de Deus invadiu de tal forma o coração deles que eles se alegraram tremendamente. Então, irmãos, como tem sido a nossa vida? Será que a gente tem se alegrado por ter conhecido ao Senhor e continuar conhecendo a Ele? Ou será que a nossa vida cristã se tornou monótona de tal forma que a gente vem para a igreja e volta, vem para a igreja e volta, tanto faz como tanto fez? A alegria do servo de Deus, ela é constante. Mas olha, só digo uma coisa, a alegria verdadeira está em Cristo. A alegria verdadeira está no Senhor. Você nunca vai encontrar alegria maior em outro lugar a não ser em Jesus. Assim foi que esses homens fizeram, eles encontraram a alegria nele. A alegria do mundo passa, né? A Bíblia diz, os prazeres do mundo passam, os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. E essa é a alegria que Deus quer levar para você hoje, que Deus quer lhe dar hoje. A fé daqueles homens era uma fé que se deleitava em Deus, e assim deve ser a nossa fé. Se eu não sinto prazer em servi-lo e amá-lo, eu devo examinar a minha fé e pedir a Deus que mude a minha vida. E isso é o que vamos fazer agora. Então eu convido você a ficar de pé nesse momento, para nós orarmos ao Senhor, para nós orarmos a Ele em oração. E você que está aqui nesse momento, que ouviu essa palavra, você que já conhece ao Senhor, e talvez não sente a alegria de servir a Deus e não está sentindo aquela vontade, aquele prazer em ler a palavra, em falar com o Senhor, nós vamos pedir a Deus nesse momento que acenda esse fervor no nosso coração. E você que está aqui, que talvez ainda pense, não conheço esse Jesus ainda, ou se eu conheço, ainda não tomei essa decisão, eu também convido você a orar nesse momento e entregar a sua vida a Ele, e entregar a sua vida ao Senhor. Concluindo essa mensagem, só uma frase: o maior presente de Deus para nós foi o seu Filho Jesus Cristo. Que nós possamos sentir alegria por tê-lo conhecido e por fazer mais pessoas também conhecê-lo. Que toda indiferença e rejeição que possa estar no nosso coração seja arrancada dele. E que a nossa vida seja uma oferta constante de louvor a Deus. Que nós possamos viver para a sua glória. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por mais essa oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos dá de ouvir a Tua santa e maravilhosa palavra, Senhor. Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus bom que fala conosco ao nosso coração, nos lapida, nos transforma, Pai. O Senhor, Deus, fala ao nosso coração de tal forma, Deus, que nós ficamos diante de Ti, olhando para Ti, contemplando o Senhor e dizendo: eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que tomar uma decisão agora. Ou eu sirvo ao Senhor como é para ser, ou eu não sirvo ao Senhor como é para ser. Pai, nós nos encontramos diante de Ti nesse momento, Pai, com o coração quebrantado e humilhado diante da Tua presença, Senhor. E eu Te peço, Deus, que o Senhor coloque no nosso coração a alegria em Te servir, Pai. Deus, eu não sei quantas pessoas estão aqui, que estão com seu coração apertado, ó Deus, que estão com o seu coração, Senhor, onde não sentem mais alegria em Te servir, Pai, em Te buscar, em fazer a Tua vontade. Deus, eu passei por momentos assim, Pai. Eu sei o quanto isso é ruim. Pai, eu sei o quanto o pecado, o inimigo se aproveita desses momentos e o pecado vem, Pai. E nós somos levados ao chão pelo pecado, ó Deus. E nós somos humilhados, Pai, pelo pecado, Pai. E nós nos entregamos de tal forma, Deus, que a alegria que havia no nosso coração, Pai, quando Te conhecemos, ela vai indo embora, Pai. Ela vai se afastando, Deus, de nós. E nós vamos ficando secos, Pai. E o nosso coração, Deus, vai criando uma crosta, Pai. E o nosso coração, Pai, vai se petrificando, ó Deus, e ficando duro, Pai, e rejeitando ao Senhor. Pai, eu Te peço, Deus, que o Senhor agora, nesse momento, em nome de Jesus, Pai, com o poder da Tua santa, maravilhosa palavra, penetre, Pai, no mais íntimo desse coração, Pai. Que a espada de dois gumes, Pai, que a Tua palavra, Pai, possa penetrar esse coração de forma tão certeira, Senhor, que o Teu poder, a Tua alegria e a Tua graça inunde o nosso ser nesse momento, ó Deus. Pai, que em
nome de Jesus, ó Deus, todo pecado, Pai, que nos traz a tristeza e que nos acorrenta, Pai, seja acabado agora e destruído em nome de Jesus, Pai. Que toda corrente do inimigo, Pai, que possa estar acorrentando alguém aqui, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Deus, eu te peço que o Senhor nos dê mais alegria de te servir, de viver para ti, Senhor, de fazer a tua vontade, de te glorificar, de te exaltar, ó Deus. Que a tua palavra seja o alimento do nosso ser todos os dias da nossa vida, Pai. Pai, não nos deixe ficarmos indiferentes, Pai, quanto à tua palavra, mas que nós possamos, como salmista, fazer, Pai, dizer que assim como a corça, Deus, anseia por água, Pai, no deserto onde não tem nada, assim o nosso coração, assim nós também anseiamos por ti, ó Deus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, as pessoas que estão aqui, que ainda não tomaram a decisão de servir, Senhor, que o Senhor com a tua palavra, Deus, esteja trabalhando nesses corações, Pai. Que o Senhor com a tua palavra, Deus, esteja operando, Deus. Pai, eu creio plenamente, Pai, que a tua palavra ela é poderosa para salvar o pecador, somente ela, Pai. Não a minha palavra, não os meus pensamentos. Não, Pai, a forma como eu falo, Deus. Não o quanto eu fico perturbando, Pai. Mas é a tua palavra, Pai. É a tua palavra. Diz, Senhor, apenas uma palavra, Pai, e nós seremos salvos, Pai. A tua palavra é a nossa vida, Deus. O teu Espírito, Pai, é o poder de Deus que salva, que quebranta o coração e convence do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai. Então eu te peço, Deus, que o Senhor possa estar trabalhando nesses corações, fazendo a obra que só o Senhor pode, que só o Senhor faz, que é salvar pecadores e levá-los ao arrependimento, Pai. Pai, que a nossa vida seja para a tua glória, Deus. Que a nossa vida seja um espelho que reflete a tua glória, Senhor. Ainda que muitas vezes um espelho manchado, Senhor. Ainda que muitas vezes um espelho que não reflete de forma correta, mas que de alguma forma a luz que brilha em nós seja um reflexo da tua e as pessoas vejam e te glorifiquem. Glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Para isso o Senhor nos criou, Pai, para te glorificar. Para isso o Senhor nos criou, ó Deus, para te glorificar, para te exaltar, para te engrandecer. E não quero viver, Pai, nesse mundo se não for para isso. Se não for para isso eu não quero, Pai, se não for para a tua glória. Então, Pai, que em nome de Jesus nós possamos viver para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém.